Vamos voltar agora a falar sobre taxa de blusinhas. Com a TMC tem o compromisso de trazer ponto e contraponto. Nós agora trazemos mais um lado da moeda, mais argumentos aí sobre a taxa da blusinha. Nesse caso, argumentos mais favoráveis à revogação. Para isso, vamos conversar com o Henrique Lian, diretor-geral da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, ao vivo aqui no TMC 360, sobre a queda do imposto. Henrique, bom dia. Bom dia, Joana. Obrigado pelo convite. Henrique, nós falamos há poucos dias sobre a expectativa em relação ao que iria acontecer. Entendo que a queda do imposto pegou, acho que todos, de surpresa, apesar de sabermos das tratativas, dos diálogos. Na sua análise, o que fez o governo Lula, que tinha defendido e tinha abraçado esse imposto, apesar de não ter sido o governo a criar o imposto, o que fez o governo, então, agora abraçar a queda, a revogação do imposto? Olha, Joana, apesar de ter impactos eleitorais, como todo mundo sabe, eu acredito que o trabalho de convencimento de que a medida, além de impopular, é extremamente injusta, prejudicou os consumidores de baixa renda, as classes C, D e E, 70% deles é que pagaram a conta durante esse mais de um ano de vigor do imposto regressivo que ele é, e também o fracasso da arrecadação, né? Como nós conversamos há poucos dias, a arrecadação do imposto de importação, que é federal, aumentou, mas a arrecadação do ICMS dos estados diminuiu, porque houve uma fortíssima queda das encomendas internacionais por parte dos consumidores. Então, tudo isso é uma medida que não deu certo, nem do ponto de vista fiscal, nem do ponto de vista do próprio setor que ela buscava proteger, que teve um desempenho muito abaixo dos demais setores na geração de emprego, que não conteve a alta de preços, porque os preços dos itens do varejo que se autodenomina nacional também subiram e subiram bastante. Tudo isso, aliado a um cenário eleitoral, fez com que o governo tomasse essa medida, destacando que também no Congresso Nacional existem projetos de lei em andamento para rever a medida, né? Especialmente um PL de autoria do deputado Kim Kataguiri, que é o PL 3261 de 2025. Então, meio que foi uma corrida, né, para ver se era o Poder Executivo ou Legislativo que corrigiriam agora essa grande injustiça. Bom, Henrique, agora há pouco, né, como a Joana lembrou, nós conversamos com um representante da indústria têxtil e eu fiz uma pergunta que é mais ou menos filosófica, mas tem, obviamente, um significado prático, que é: até que ponto essa medida do governo lá atrás, ela foi protecionista e feriu a questão da livre concorrência? Obviamente, a resposta do setor produtivo foi que não, né? E eu pergunto para você, né, à luz do seu conhecimento, à luz do ponto de vista do consumidor, se essa medida lá de 2024 foi protecionista e feriu a livre concorrência. Perfeito, Felipe. Em primeiro lugar, não foi uma medida do governo, né? Ela foi aprovada pelo Congresso Nacional, uma iniciativa do então presidente da Câmara, Arthur Lira. Havia no Congresso Nacional um projeto de lei que debatia a isenção ou a tributação dessas compras internacionais. Um projeto relatado pelo deputado Paulo Guedes, do PT. Nós, dentro deste processo legítimo de discussão no Congresso, apresentamos argumentos, a Fazenda participou, a Receita Federal participou, os Correios participaram, estava havendo ali um consenso de que a tributação era injusta e indesejável. Quando foi colocado um jabuti, ou seja, um tema que nada tinha a ver com o projeto Mover, que era um projeto para estímulo da indústria automobilística no Brasil, colocado pelo deputado Arthur Lira, e isso foi aprovado. Então, embora dentro do governo houvesse pessoas a favor e contra a tributação, não foi uma medida do governo. E sim, foi uma medida protecionista e baseada em fatos irreais, baseada numa falácia. Quando veio a isenção junto com o programa Remessa Conforme, em 1º de agosto de 2023, o varejo nacional começou a dizer: isso é injusto, nós vamos fechar lojas, nós vamos demitir pessoas, nós vamos quebrar, e nada disso era verdadeiro, porque até aquela data
o chamado imposto simplificado de 60%, que incidia sobre todas as importações, não era, na prática, de fato, aplicado às pequenas remessas. Então, nós tínhamos um de minimis informal, ou seja, uma isenção informal. Por quê? Como todos nós sabemos, a alfândega não tem capacidade fiscalizatória para ver todas as encomendas e, obviamente, ela se concentra nas maiores. Então, dados muito confiáveis da Associação de Courriers e do próprio Correios mostram que menos de 6% das encomendas eram de fato inspecionadas e uma parte das inspecionadas era tributado. Ou seja, foi feita uma proteção para algo que não precisava. E uma proteção absolutamente injusta do ponto de vista tributário. Direito tributário tem 3 princípios: capacidade contributiva, progressividade do imposto e finalidade social. Nenhum dos 3 foi respeitado e colocaram o consumidor, pessoa física, para proteger um setor pessoa jurídica. Alguém que compra uma pequena peça de pequeno valor no varejo, comparado com alguém que importa containers, toneladas de mercadorias no atacado. E, por sinal, as mesmas mercadorias que são vendidas no comércio eletrônico transfronteiriço. E essa última resposta foi muito interessante porque recontou um pouco da história de como, às vezes, as leis são aprovadas no Brasil, né? Essa história do jabuti, do mover, né? Nem eu me lembrava muito bem dessa história. Então foi bastante perspicaz essa explicação. Conforme nós prometemos aqui na TMC, nós vamos continuar acompanhando, trazendo para você que está nos ouvindo e assistindo todos os lados envolvidos nessa questão. Virou a chave, virou o capítulo e nós ouvimos aqui o Henrique Lian, que é diretor-geral da Proteste, né, que é a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Henrique, muito obrigado. Se me permite uma última palavra, a igualdade tributária que o varejo está defendendo será possível com a implementação da reforma tributária. Com o CBS e IBS, aí sim haverá uma taxação de empresas e não de pessoa física. Esse é o próximo capítulo. Henrique, um abraço para você. Muito obrigado pelo papo aqui. Valeu. Obrigado a você. Até. Bom dia. Bom dia. Até.